Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a série Estudos Bíblicos. Tema de hoje, dom profético. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia de sábado que o Senhor propagou para nós guardarmos, para santificar esse dia. Muito obrigado, meu Deus. O sábado que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar a sua palavra para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Dom profético. O que é um dom profético? É o dos profetas verdadeiros. É aquele que Deus fala agindo pelaquela pessoa. E está aí a Bíblia Sagrada, aquela que é a palavra verdadeira e que é a base de tudo. As igrejas que põem ela não sendo a prioridade para que ela possa conduzir as coisas da igreja, a igreja está defasada, está errada. Tem que colocar ela como prioridade, primeiro lugar. Vai fazer que nem a prostituta do Apocalipse, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, que põe a Bíblia em último lugar. Eu comparo como se fosse Ezequiel, capítulo 8, 9, que a Arca da Aliança estava abandonada dentro do Templo de Salomão, que os líderes espirituais da igreja estavam adorando a falsos deuses. Então, as igrejas que põem a Bíblia em último lugar é porque ela é apóstata, ela é mentirosa. E várias pessoas ficam, como se diz, se perguntando se a Bíblia é válida ou não, por causa de líderes de igrejas que fica falando que não, a Bíblia Sagrada não é tão importante assim, que a Bíblia Sagrada tem uma importância, mas a tradição da igreja tem mais valor. Mentira. É para confundir a sua cabeça. É para botar coisas na cabeça de ser humano que vai lá na inocência, vai na sinceridade buscar a palavra de Deus e escuta uma barbúndia dessa. Escuta falsas palavras. E elas não têm conhecimento de nada. O que vai acontecer? Vai acabar acreditando. Então, se atentem. Pegue a Bíblia Sagrada que tem na sua casa. Estude a Bíblia. Você não vai entender de primeira, eu sei. Mas vai estudando, vai perseverando. E você vai entender que pessoas aí de fora estão te enganando, como toda a sociedade quer enganar a população. O profeta comunica as palavras de Deus? O profeta comunica as palavras de Deus. O Espírito Santo é quem escolhe seus profetas. Exatamente, aquele que tem um coração sincero. Deus não vê pela aparência, pela fisionomia, se é bonito, se é feio, se é moreno, se é loiro. Ou profetiza a mulher, se é tudo que eu falei do homem, da mulher também. Ele escolhe pelo coração. O coração da pessoa que deseja pregar a palavra.
Antes do pecado, Deus falava com o homem face a face. Exatamente. Quem criou Adão? Jesus. Jesus é o intermediário. Como Deus é espírito, ele não aparece para nós. Tem o seu filho, o intermediário. Por isso que em Timóteo fala o intercessor, aquele que intermedia entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, porque ele era o intermediário de Deus, aquele que passava a mensagem. Por isso que ele veio morrer por todos nós aqui na terra, porque ele transmitiu a palavra. E quando ele estava na era de não ainda humano, né, de um corpo humano, ele andava com Adão e Eva e conduzia os dois a como eles iriam agir no Jardim do Éden, como eles iam conduzir um povo, porque Deus fala lá em Gênesis 2, sai da tua casa, forme uma família, tu e tua mulher, e fecundam, procriam, quer dizer, façam filhos, filhos dos filhos dos filhos dos filhos, aumente a população, porque ia conduzir no Jardim do Éden. Até estava vendo um vídeo essa semana de um rapaz falando que se Adão e Eva não pecasse, como que iria toda a população caber no Jardim do Éden? É um fato interessante. Mas, infelizmente, Adão e Eva pecaram e por isso está o pecado no mundo. O pecado está assolando o mundo. Satanás está há quase 6.000 anos assolando o mundo. Gênesis capítulo 3, verso 9. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe, onde estás? Porque, na verdade, foi Jesus, né, que andava com eles no Jardim do Éden, depois da caída de Adão e Eva. No momento do pecado, Deus chamou Adão. Onde estás? Falou para Adão. E ele, com vergonha, se escondeu. E Adão e Eva tinham uma vida tranquila. Eles era para ser os nossos pais no Jardim do Éden. E eles iriam nos conduzir a fé, de se conduzir a Deus. Após o pecado, Deus passou a falar através do dom de profecia. Exatamente. Profetas, profetiza, que anunciavam a palavra. Aí está, após o pecado, a saída de Adão e Eva do Jardim do Éden. E os animais ali, né? E Adão deu nome a todos os animais. Ele cuidava dos animais. Mas o acontecido, né, do pecado, nunca mais voltaram ao Jardim do Éden. Deus colocou querubins na porta do jardim para não deixarem entrar mais. Oséias capítulo 12, verso 10. Também falei aos profetas e multipliquei as visões, e pelo ministério dos profetas usei de parábolas. Oséias é antes de Jesus aqui na terra. É do Antigo Testamento. Para você ver que, desde aquela época, Deus transmite parábolas aos profetas. Ezequiel capítulo 3, verso 17. Filho do homem, da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Exatamente.
Deuteronômio capítulo 29, verso 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que observemos todas as palavras desta lei. Exatamente. As coisas encobertas, né, que pertencem ao nosso Senhor Deus, é como o dia e a hora da volta de Jesus, que não é revelada, só na sétima trombeta será revelada. Os 7 trovões, né? Então, quer dizer, tem as coisas encobertas, né, da parte de Deus. E o que nós devemos ter para entender a Bíblia Sagrada e pedir para Deus? Sabedoria. Pedirmos muito sabedoria para lidar com as coisas do mundo, para lidar com as pessoas. Daniel capítulo 2, verso 27. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exigiu, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhadores lhe podem revelar. Exatamente, só o Deus do céu pode. Para o verso 28. Mas há um Deus no céu ao qual revela os mistérios. Exato, só Deus revela. Na época da Babilônia, tinha magos, tinha aqueles que olhavam para a estrela e prediam as coisas que aconteceria no futuro. Tudo mentira. Ardilosos mentiras de Satanás. Isaías capítulo 46, versos 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederão. O que digo? O meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade. Exatamente. Esses falsos deuses que tem aí no mundo espalhado, e que até hoje pessoas frequentam lugares que é de umbanda, espiritismo, candomblé, essas coisas aí que a enganação de Satanás tem no mundo, não se atentam que que só há um Deus no céu. O que tem aqui na terra é enganação, é barbúndia. Esqueçam essas coisas. Largue essas coisas mundanas que você tem aí, você vai no lugar, e se atentem à Bíblia Sagrada. Eu não falo nem de ir na igreja. Primeiro eu falo para ir ao acesso à Bíblia Sagrada. Se você sentir no coração que deve ir na igreja, você vai. Mas primeiro a Bíblia Sagrada, que é a nossa prioridade maior. Números capítulo 12, verso 6. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Exatamente. Só Deus pode transmitir a mensagem que ele quer. Igual teve o confronto de Elias aos 400 profetas lá de Baal. Elias ficou sentado esperando, eles invocando a Baal, dançando, invocando, e Elias provocando. Será que ele está no shopping? Será que ele está dormindo? Será que ele está no momento de lazer dele? Ele falava ainda essas coisas para os profetas. E foi só um momento que Elias foi fazer o seu propósito, colocou as pedras, que era de 12 pedras das 12 tribos de Israel,
E ele invocou, ele orou, e caiu fogo do céu imediatamente. Quer dizer, em pouco tempo que Elias fez a sua invocação. Para vocês verem que só Deus existe, que é o nosso supremo dono, que é o nosso chefe aqui na terra, e que nós devemos adorá-lo, que nós devemos orar por ele, pedir a oração para ele. Oração é muito importante. E o que mais? Manter fé, fé em Deus. Daniel capítulo 7, verso 1. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Então escreveu o sonho e relatou a suma das coisas. Exatamente, que foi a profecia mais ampla que teve em seu livro. A profecia dos 4 animais, os 4 reinos que viria, que era a alusão da estátua do capítulo 2. Que viriam depois de Babilônia para reger o que está acontecendo hoje. Foi um encaminhamento de reinos que viria e que passaria, e o último, que foi Roma, que existe até hoje. Não a Roma imperial, mas a Roma papal. Jeremias capítulo 51, verso 60. Escreveu, pois, Jeremias no livro todo o mal que havia de vir sobre Babilônia, a saber, todas essas palavras que estavam escritas contra a Babilônia. Exatamente. Por que Deus colocou no coração de Nabucodonosor a invadir Judá? Escolheu Babilônia para invadir Judá. Porque era uma prova que Judá estava errado, que Judá estava andando no caminho perverso, que não estava andando no caminhos de Deus. Por isso que colocou no coração do rei da Babilônia, Nabucodonosor, de invadir Judá e pegar os israelitas para ser cativos, 70 anos na Babilônia. Mas não se esqueçam que ele tinha uma previsão de Babilônia, que desde a antiguidade, desde o tempo da Torre de Babel, de Nimrod, já estava predito a maldição de Babilônia. E que Babilônia iria ficar só 70 anos no poder. E viria outro reino, inferior ao dele. Apocalipse capítulo 1, versos 10 e 11. Eu fui arrebatado no dia do Senhor. Qual que é o dia do Senhor? Até aqui, a gente tem que ler e entender. Qual que é o dia do Senhor? O dia de hoje, sábado, que começou ontem ao pôr do sol e termina hoje ao pôr do sol. Sábado. João foi arrebatado na sexta-feira à noite, que é o sábado. Pôr do sol ao pôr do sol. E ouvi atrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Quem era essa voz? Jesus Cristo. E apareceu onde? No lugar santo. E hoje Jesus está no lugar santíssimo. Então, estou falando isso para os líderes. Se atentar ao Apocalipse 1, 2 e 3. Para não ficar distorcendo. Está com medo dos jesuítas? Vocês estão com medos dos jesuítas? Vocês são como fariseus na época de Jesus, hipócritas, que não querem ir para o céu e não deixam os espectadores,
aquelas pessoas que estão lá para ouvir o culto ou a missa. Safados. Vocês estão podre por dentro. Que ficam enganando a população. Vocês não querem entrar no reino de Deus e não deixam também as pessoas entrarem. É que nem os fariseus da época. Que dizia, eu sou o alfa e o ômega, e o primeiro e o derradeiro, e o que você escreve num livro. E enviai as 7 igrejas que estão na Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e Filadélfia e Laodiceia. Tem que entender o Apocalipse. Nem ter medo e nem de ler e não entender nada. É ler, entender e estudar. Deus se revela por visões e sonhos. Exatamente. Números capítulo 12, verso 6. E disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. 2 Pedro capítulo 1, verso 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Exatamente. Ninguém, eu chegar aqui agora e vou falar, vai acontecer isso na cidade tal, que cairá, que não vai existir mais. Estou falando pela minha vontade, que eu não gosto da cidade. Agora, eu sendo inspirado pelo Espírito Santo, vou falar ou de outra maneira o que irá acontecer com aquela cidade. É diferente de, como eu falei agora, eu predizo que aquela cidade vai cair. Não é inspiração isso daí. É a vontade própria da pessoa. Sendo inspirado pelo Espírito Santo, é de uma outra maneira. O Espírito Santo é quem escolhe seus profetas. Aqueles que eu falei, aqueles que têm o coração verdadeiro. Efésios capítulo 4, versos 11 e 13. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Continua, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Exatamente. Aí está. Igrejas que devia de ser como eu digo, uma base que continuaria o que você lê na sua casa. A Bíblia é sagrada. Você entende as profecias, mas vai na igreja só para ter uma base bíblica. Não. O que tem nas igrejas hoje? Compra esse pingente que é unção e usa o nome do Espírito Santo ainda. É unção do Espírito Santo. O outro é um livro que está de unção. Só virou comércio. Sabe aquele comércio de vendas? A igreja virou isso. E não pregam a palavra. Não pregam a Bíblia Sagrada. A Bíblia está fechada. Como eles lá. Hoje eu falo para vocês, não tenho vontade nenhuma de voltar à igreja por causa dessas coisas.
A minha base hoje é a Bíblia Sagrada, é o entendimento, é a profecia. Ir na igreja para quê? Escutar enganações? Você sabendo da verdade, você vai escutar enganações? As igrejas hoje algumas que só vivem de evangelho, parece igreja católica, que nunca entrou uma profecia numa missa. E quando lê o Apocalipse é do capítulo 1 até o 4, assim, ó. Não lê mais. Tá que nem a católica. Principalmente os adventistas, que só vivem de evangelho. Até nisso vocês se curvam aos católicos? Primeira Coríntios capítulo 12, versos 19 a 20. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? É a pergunta de Paulo para os coríntios. Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Exatamente. Não é desígnio de Deus que todos recebam o mesmo dom. Aí ele fala, não é digno de Deus que todos recebem o mesmo dom. Quer dizer, é aqueles que têm um coração sincero, que quer buscar a verdade. Aí está. Deus quer ficar entre nós todo momento. Você está conversando com um amigo ou está cumprimentando uma pessoa. Deus gosta disso, de sinceridade, de humildade, de comportamento bom. Eu mesmo, se puder dizer bom dia, boa tarde, para quem seja, eu estou andando na rua e, bom dia, boa tarde, eu farei. Não tenho exceções de ninguém. Você não pode ter exceções de ninguém. Deus gosta de simplicidade. Por meio dos dons espirituais, Deus busca divertir e moldar o caráter de seu povo. Exatamente. Pessoas costumam desprezar os mensageiros de Deus. Exatamente. Olha na história, olha o que foi feito. Profetas que foram mortos. Até Deus fala, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Segunda Crônicas, capítulo 36, versos 15 a 16. O Senhor Deus de seus pais falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecerá do seu povo e da sua própria morada. E eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor, e não houve remédio algum. Exatamente. É como se diz, zombaram, fizeram o que quiseram, né? O que quisessem. Mas esquece da ira de Deus. Esquecem que Deus vai intervir. Mateus capítulo 23, versos 37 e 38. Olha lá o texto que eu falei. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que são enviados. Quantas vezes quis juntar aos teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quisestes. E eis que vossa casa vai ficar-vos deserta. Quer dizer, o que acontece com Israel hoje? O que acontece com Israel hoje? Não está deserta hoje? Não está sendo bombardeada como foi durante séculos? Não está sofrendo opressão? Por que será? Após a ascensão de Jesus, ainda existiam profetas?
Sim, ó profetas, exatamente. Atos capítulo 11, verso 27. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Deus usou várias profetisas mesmo após a ascensão de Jesus. No Novo Testamento isso, hein? Atos capítulo 21, versos 9 e 10. E tinha estes quatro filhas donzelas que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Agabo. Agora, esse texto é para o futuro agora. Todo o Apocalipse 12, do 1 ao 16, foi já passado. Mas o 17 é para o tempo agora, é para o futuro. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? Profecia. E o que é o dragão no Apocalipse? Satanás, o diabo. Mulher, igreja. Apocalipse 19, 10. Pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O dom de profecia deve ser esperado no fim dos tempos. Exatamente. Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2. Havendo Deus antigamente falando muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nos falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Joel capítulo 2, verso 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Exatamente, vai se cumprir este texto. Atos capítulo 2, versos 16 e 17. Mas isto é que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Exatamente como disse o profeta Joel. Mateus capítulo 24, verso 24. Isso já surgiu e tem ainda que surgir, mas isso será aniquilado, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Enganou muitos, né? Está aí o ardiloso, o enganador, Satanás. Provas de um profeta verdadeiro. A lei ao testemunho. Isaías capítulo 8, verso 20. A lei ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Exatamente. Falar de acordo com a palavra de Deus. Provas espirituais e referências. Agora, Jeremias capítulo 28, verso 9. O profeta que profetizar de paz, quando se cumprir a palavra deste profeta, será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. E as provas espirituais suas advertências se cumprem. Só de Deus se cumprem, de ninguém mais. Agora, Deuteronômio capítulo 13, versos 1 a 4. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti, te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio, de que se houver falando dizendo, vamos após outros deuses, que não conhecestes e servimos-nos,
servi-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos. Porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis e a ele temereis, e aos seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achareis. Exatamente. Agora, a 1 Reis, capítulo 18, verso 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-lo, e se Baal, segui-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Quer dizer, ele estava de saco cheio, né? E perguntou para o povo se era de Deus que o povo adorava ou de Baal. E as provas espirituais, número 3, mostra a verdade de Deus e as pessoas. Exatamente. 2 Crônicas, capítulo 24, versos 19 a 20. Porém, enviou profetas entre eles, para reconduzir ao Senhor os que protestam contra eles. Mas eles não deram ouvidos. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo. E lhes disse: Assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não possais prosperar? Porque deixastes ao Senhor também, ele vos deixará. Exatamente. Apocalipse 12, verso 17. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca, e tragou o rio que o dragão lançará da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Estimula a obediência aos 10 mandamentos. Mateus capítulo 7, versos 15 a 20. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Fariseus. O de hoje é que nem Anás, Caifás. Fariseus. Tomem cuidado. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos, cortar-se e lançar-se no fogo. Portanto, pelos meus frutos os conhecereis. Exatamente. E na provas espirituais, sua obra sempre dá bons frutos. Exatamente. 1 João capítulo 4, versos 2 e 3. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Já está no mundo há muito tempo. É a Igreja Católica Apostólica Romana. Confessa que Cristo virá em carne. Exato. Lucas capítulo 1, verso 17. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar o Senhor a um povo bem disposto. Está falando aqui de João Batista. Prepararás o povo para se encontrar com o Senhor. Agora, outro lado. Provas físicas e referências. Daniel capítulo 10, verso 8, verso 16 e 17.
Fiquei, pois, eu só a contemplar esta grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Eis que alguém semelhante aos filhos dos homens tocou-me os lábios. Então abri a minha boca e falei, dizendo àquele que estava em pé diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o Senhor do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque, quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e nem fôlego ficou em mim. Exatamente. Perdem as forças aqueles profetas que conduzem a palavra de Deus. Perde todas as forças naturais. Continuando em Daniel, capítulo 10, versos 18 e 19. E aquele que tinha a aparência de homem tocou-me a outra vez e fortaleceu-me, e disse: Não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido, e disse: Fala, meu Senhor, por que me fortalecestes? Recebe força sobrenatural. Números capítulo 24, verso 3. E proferiu a sua parábola e disse: Fala, Balaão, filho de Beor, e fala um homem de olhos abertos. Mantém os olhos abertos. Daniel capítulo 10, versos 17 a 20. Como, pois, pode o servo do meu senhor falar com o meu senhor? Porque quanto a mim, disse agora, não resta força em mim, e nem fôlego ficou em mim. E aquele que tinha a aparência de um homem tocou-me outra vez e fortaleceu-me, e disse: Não temas, homem muito amado, paz seja contigo e anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, por que me fortalecesses? E ele disse: Sabes por que eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Fala sem respirar. 2 Samuel capítulo 23, verso 2. O Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra está na minha boca. Língua controlada pelo Senhor. 2 Coríntios capítulo 12, versos 2 a 4. Conheço um homem em Cristo há 14 anos. Se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso. E ouvi palavras infáveis que ao homem não é lícito falar. Exatamente. E Paulo foi arrebatado, né, ao céu e viu coisas, e ele não falou. Cada geração aceitava os profetas do passado, mas não são que viviam em seus dias. 2 Crônicas, capítulo 36, versos 15 e 16. O Senhor Deus de seus pais falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecerá de seu povo e da sua própria morada. Esse aqui eu já li, né? Provérbios capítulo 29, verso 18. Onde não há profecia, o povo se corrompe, mas os que guardam a lei, esse é bem-aventurado. 2 Pedro capítulo 1, verso 19. E temos ainda mais firme a palavra profética, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma candeia que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva seja em nossos corações. Exatamente.
Provérbios capítulo 29, verso 18. Onde não há profecia, o povo se corrompe, mas os que guardam a lei, esse é bem-aventurado. As revelações do Apocalipse. Apocalipse 1:1. Revelação de Jesus Cristo que lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e enviando-se pelo seu anjo, as notificou de seu servo João. Agora o versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. 1 Coríntios capítulo 13, verso 10. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. E aí está a assolação do mundo, guerras, rumores de guerras, fome, pestes. O povo está desesperado. Mas por quê? Lá não se atentam à Bíblia. O povo fica corrompido, desesperado. Não tem um estudo bíblico. A pessoa fica vã, vazia. O desespero bate. Fome. E chega a dar dó. E o nosso Senhor Jesus Cristo está com braços abertos, nos esperando para entender a profecia, para se preparar para o tempo final. Agora, o espírito de profetiza, o espírito de profecia. Ellen Goldwhite. 26 de novembro de 1827. Ellen Goldwarman, irmã gêmea, Elizabeth, pais, Roberto e Eunice Hammond. Nasceu na pequena fazenda da colina, agora conhecida como Fort Hill, Fan, que ficava perto da vila de Gotham, Maine, cerca de 19 quilômetros a leste de Portland, Maine, no noroeste dos Estados Unidos. Ellen Goldwhite. Ellen Goldwhite recebeu sua primeira visão aos 17 anos, em uma reunião de oração onde estavam presentes mais de 60 pessoas. A senhora White viveu até aos 88 anos, recebendo mais de 200 visões e sonhos proféticos e escrevendo mais de 20 mil páginas. 5.000 artigos e 49 livros, compilações em seus manuscritos, mais de 100 livros em inglês e 70 em português. E a escritora mais traduzida. Seus escritos abrangem religião, educação, saúde, relações sociais, evangelismo, profecias, trabalho de publicações, nutrição e administração. Obra-prima, Caminho a Cristo, publicada em 150 idiomas. Em consequências de um acidente, ela pode frequentar a escola apenas por 3 anos, mas escreveu com grande habilidade e precisão divina sobre os mais diversos temas. Certa ocasião, ela segurou uma Bíblia com 10 quilos, por meia hora, com o braço estendido à altura do ombro. Exatamente. Toda a vida da senhora White sempre esteve acima de qualquer censura. E esse é um livro, Eventos Finais. Muito bom de ler. Falando sobre o que aconteceria, né? Sobre o atentado, né, de 2001, do World Trade Center. Aí está o túmulo da senhora White. Aí está ela, quando estava em vida. A profetisa. E os escritos dela, né? Coleção Espírito de Profecia, padrão 45 volumes.
Ellen Goldwhite passou nos vários testes bíblicos? Sim. O único propósito de Ellen Goldwhite sempre foi de levar o leitor a um profundo amor por Cristo, dando-lhes uma melhor compreensão da Bíblia, ajudando a viver uma vida melhor e mais santa. A senhora White escreveu: toda a Bíblia é ela, tal como ela, como a palavra inspirada. Irmãos, nenhuma mente ou mão se empenhe em criticar a Bíblia. Apegai-vos à Bíblia, tal como ela reza. Mensagens Escolhidas, volume 1, páginas 17 e 18. Exatamente, povo de Deus. Com respeito aos seus próprios escritos, ela escreveu: e o Senhor deu uma luz menor, seus escritos, para guiar homens e mulheres à Bíblia maior, a Bíblia. Exatamente. Deus ainda tem muito a ensinar a seus filhos. Aceitareis sua mensagem? Aceitareis a sua mensagem? Sim, sempre vou aceitar. Então, povo de Deus, essa foi o dom profético dos estudos bíblicos de hoje. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo, fez-se de mim o seu servo, para apresentar essas verdades bíblicas da Tua Palavra. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!